vamos agora perguntar tudo aquilo que a gente sempre quis perguntar para o Muricy, mas nunca tive uma oportunidade assim, tete a tete. Primeira pergunta. Muricy Ramalho, você se assustou enfrentando o Barcelona de Guardiola na final do Mundial com o Santos? Não, eu não me assustei, mas o meu time se assustou, sim. O time, principalmente no túnel, a gente estava junto com eles, né? Eles só faltaram pedir autógrafo para os caras da Barcelona, né? Do Messi, aquela turma toda, Iniesta. Mas realmente não. A gente estava preparado para enfrentar, agora a diferença era muito grande. A gente não estava enfrentando um time, a gente estava enfrentando uma seleção do mundo, né? Então, mas não me assustei não, mas nossos jogadores estavam um pouco assustados, sim. Celso Cardoso. Por isso eu não resisto, eu tenho que fazer essa pergunta para você. O Leco é o pior dirigente com quem você já trabalhou? Não, o Leco, na verdade, é que eu não trabalhei muito com ele, entendeu? O que eu trabalhei mesmo é com o Juvenal, né? E porque Juvenal, eu tratava só com o Juvenal as coisas, né? Que era mais fácil, né? Por isso que eu arrumei algumas broncas no São Paulo, porque todo mundo queria também se aproveitar, de mandar contratar, aquela coisa. Eu não deixava, porque eu achava que quem contratar é o treinador, né? Junto com o presidente do clube. Então eu me dava muito bem com o Juvenal. Claro que você tem que aguentar a porrada, porque, vem mesmo, e vinha demais, entendeu? Agora, eu não tive, assim, muito contato com ele, e nem com muitos outros, não. Porque o meu trato era com o presidente do clube. Eu tinha alguma coisa para resolver, eu era o presidente, entendeu? Então não tinha muito problema não. Agora, ele, claro, ele queria a oportunidade de ser presidente de São Paulo, como ele está tendo, né? E você sabe que presidente também é que nem jogador e treinador. Tem que ganhar título, né, para entrar na história, né? E nisso ele está devendo um pouco. Chico Lang. Você se sentiu traído quando descobriu que Neymar jogou o Mundial fechado com o Barcelona? Eu não sabia, né? Eu acho que ninguém sabia, ninguém falou nada. Conversei com o pai dele antes do Mundial, que eles estavam negociando com o Real Madrid também. Mas assim, ninguém falou nada que ele tinha fechado ou não fechado. Então para mim não houve nenhum tipo de traição, porque fiquei sabendo que ele foi bem depois, né? Então não aconteceu nada, mas eu sabia que estava negociando com o Real Madrid, primeiro que o Barcelona, que isso o pai dele é que me falou, né? Mas aí o Barcelona saiu na frente. Vampeta. Professor, você tinha fama de rabugento com a imprensa, agora você está do outro lado. Você arrepende de alguma coisa? Rapaz, eu posso te falar, cara, eu acho que quem tá com saudade de mim é os caras que me entrevistavam, cara. Porque as coisas estão mó chato, cara. Você vê os técnicos falar hoje, eu tiro. Pô, é mó lenga-lenga, cara. Pô, não, é o seguinte, é a posse de bola, é não sei o 489, outro não sei o quê. Pô, ninguém briga com ninguém discute com o repórter, pô. Os caras não gostam não, cara. Os caras gostavam dessa confusão, desse embate, porra, entendeu? Então não... Agora, eu também nunca fui uma pedra chegar, e eu sei que tem treinador que faz isso, de chegar pro cara, dá uma maneira aí, não, pode falar até à vontade, mas é o seguinte, na hora que me enfrentar também. Então, eu acho que tá chato é isso, mas eu não tenho problema não. Tanto é que eu tô no meio aí, já acho que vai fazer 4 anos, e os caras me tratam super bem lá. Não teve esse negócio de alguém chegar e reclamar, assim, pô, aquela briga. Eu falei, faz parte do negócio, né? Miller. A tua passagem pelo Palmeiras te decepcionou? Decepcionou porque era um time que podia ser campeão naquela época, né? Eu cheguei, o time estava em segundo lugar e a gente logo em seguida foi para primeiro, o time era bom. Só que nós tínhamos um problema sério no Palmeiras, nós tínhamos um time bom, nós tínhamos 11 bons jogadores. Mas não tínhamos um elenco bom para ganhar o Campeonato Brasileiro. No momento que eu perdi 3 jogadores importantes, o zagueiro, o volante e o 10, que é o Cristo Xavier, que era o cabeça do time, que era o pensante do time, o cara que fazia o time jogar, perdi por um tempo e perdi o campeonato. Perdi o Pierre, que era o cara que marcava, e perdi o Maurício lá atrás. Então a gente não tinha, com certeza era uma oportunidade, né? De ganhar também com o Palmeiras, né? Então, mas infelizmente não aconteceu. Michele Janela. Você se arrepende de não ter aceitado o convite do Ricardo Teixeira para dirigir a seleção brasileira? Isso é o que eu mais respondo em todo lugar que eu vou, principalmente em palestra. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem um sonho, como o Miro tinha quando jogava, Vampeta, de jogar na seleção brasileira. Todos nós temos um sonho. Eu não consegui atingir meu objetivo como jogador, porque logo antes do Mundial, em 78,
Eu era para ser convocado junto com o Zico e eu tive o problema do cruzado e fiquei fora. E foi o Jorge Mendonça. Então, o meu próximo sonho é que eu pude atingir só como treinador. Era meu sonho também. Claro que se todos os treinadores pensam quando começam a ser treinador, né? É difícil, mas todos os treinadores pensam. E na época, realmente, quando eu ouvi o convite, eu era o melhor no momento. Porque assim, o treinador é o melhor do momento, né? O que ele fez passado não interessa, é o momento. Mas só que é o seguinte, eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, entendeu? Porque eu tive, assim, pessoas que eu aprendi, ou seja, meu pai era, assim, muito duro. Tele Santana, que o Mili trabalhou, era muito... Eu tive muita gente com valores do meu lado, né? Então, eu não abro mão disso. Eu abri mão dos meus sonhos, mas não dos meus valores, porque eu sabia, se eu tivesse acertado com ele, eu não ia viver em paz, cara. Não ia viver em paz, porque não era certo. Por que não era certo? Porque é o seguinte, havia o Fluminense, queria me contratar já há algum tempo, o Fluminense. Os caras vieram em São Paulo e falaram, mas não posso, porque eu tenho um contrato com o São Paulo. Quando eu tive a oportunidade, que eu fiquei livre, eles falaram, Muricy, e agora? Eu falei, tudo bem. Só que eu vou fazer um contrato com vocês de 3 meses. Por quê? Porque eu não sei como é que é vocês aí. Eu não sei como é a estrutura de vocês, e não era boa, não. Entendeu? Aí o que acontece? Acertei com 3 meses. Mas aí você vai gostando do lugar. E quem não gosta do Rio de Janeiro, né? Uma maravilha, pô. E aí você começa a acertar o time. O time começou a evoluir demais depois de 26 anos. E nós atingimos a primeira colocação, foi no dia que eles me convidaram. Só que eu tinha acertado uma semana antes com o Fluminense, ele falou, Muricy, e agora? Vamos fazer um contrato de 2 anos. E foi o melhor contrato que eu fiz na minha vida. Vamos fazer o contrato de 2 anos, né? Beleza, contrato de 2 anos. Só que demorou para assinar, porque tem negócio de advogado, cláusula, não sei o quê. Foi quando eu recebi o convite. E fiquei conversando com ele durante 3 horas e meia. Por isso que eu falo que na minha palestra, no meu currículo, tem o treinador da seleção brasileira 3 horas e meia. Eu fui treinador 3 horas e meia da seleção. O que acontece? Depois de tudo que ele falou lá, de onde nós vamos treinar, onde que vai jogar, é renovação, né? Porque a gente tinha... Eu como técnico, já uma noite anterior, já estava escalando todo mundo, né? Ganso, o Neymar, já estava... O treinador só pensa nisso, né? E aí chegou no final da conversa, conversamos demais, e ele falou assim pra mim, ele falou assim pra mim, tá tudo certo, você vai ser o treinador? Ele falou isso pra mim, Flávio. Eu falei, não, tem um probleminha aí, falei pra ele. Ele falou, qual que é o probleminha, né? Meio assim, ele é meio arrogante, né? Muito. Qual que é o probleminha? Eu falei, Fluminense, cara. Eu falei, por que tem o Fluminense? Eu dei a palavra pros caras. Né? Que eu ia ficar 2 anos mais aqui, né? O que eu pensava? O que ele tinha que fazer? Pegar o telefone, ligar para os caras e falar, tô levando o treinador seu da seleção brasileira, ninguém ia negar. Mas ele falou assim bem, ele falou, você vai lá e resolve. Eu falei, tá resolvido, eu vou ficar no Fluminense, cara. Porque não se pode fazer assim. Você não pode. Então não teve nada daquele negócio de já ver com papel, com mentira, olha meu, eu sei. Não. É a briga. Não. Porque saiu essa história que veio já... um monte de história. Só essa história que veio salário, a relação já dos jogadores que estavam convocados. Você falou, não, quem convoca é eu. Não, mas se ele tivesse feito isso aí, com certeza eu rasgaria na frente dele. Lembra que saiu um monte de coisa. Não, então, mas esse foi o... Então foi um negócio mesmo do Fluminense, esse né? foi por quê, meu? Você começa a ser bem tratado, você tem que aceitar... Você assinou um contrato. E ele torce pro Fluminense, né? Ele mas ele tava meio brigado com os caras lá. Eu falei, eu não quero saber se ele tá brigado ou não. Eu sei que simplesmente eu não podia falar pros caras do Fluminense, olha, é o seguinte, não vou mais aí. Não é assim as coisas, cara. Não pode ser assim, entendeu? Então, por isso que eu acho que quando o cara faz as coisas certas, ela vem certa. Quando eu voltei para treinar no mesmo dia, os jogadores compraram a ideia, fomos campeão brasileiro depois de 26 anos. Você não pode ser assim, entendeu? Não pode porque o seu sonho é você passar por cima dos outros. Como é que eu ia ligar pro Celso Barros, que era da Unimed? Como é que eu ia ligar pro presidente do Fluminense e falar, ó, não vou mais? Pô, a torcida lá estava me esperando, inclusive aquele dia lá, porque ficaram sabendo, vazou as imagens, né? O cara me convidou para conversar comigo num clube de golfe, cara. Pô, tinha um campeonato de golfe aquele dia lá. Porra, brincadeira, meu. O cara é demais, né, cara? Me levou num restaurante lá ainda para conversar, para discutir a Copa do Mundo, hein? Uma brincadeira, não foi? Olha, meu. Então foi isso que aconteceu, pô. Muito bom, muito bom.